Eu quero trazer nessa manhã uma palavra que está no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versos de 28 a 30. 1 Samuel 2, 28. Já está aí. Nossa ministração também tem um título. Se você anota, se você está gravando, fala sobre o profeta Eli, e o título é Eli, um sucesso na vida profissional, um fracasso como chefe de família. Eli, um sucesso na vida profissional, um fracasso como chefe de família. E tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui, o tema transformação. Então nós estamos em transformação, precisamos transformar a nossa mente. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que renovai a vossa mente, renovai o vosso corpo pela transformação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós temos que transformar a nossa mente. Nós podemos transformar a forma de como sermos pais, de como agirmos com os nossos filhos, com a nossa família. Amém? Vamos lá. Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote. Subi ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo dos israelitas, porque vocês zombam do meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação. Porque você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à tua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Vamos lá. Eli, um sucesso na vida profissional e um fracasso como chefe de família. Preciso dizer para vocês que sou casado, a pastora não pôde vir, mas sou casado há 30 anos, tenho 3 filhos. O mais velho já me deu 2 netas, Laís, 4 anos, Cecília, vai fazer 7 anos agora, dia 16, terça-feira. Tenho 2 meninas, solteiras ainda. Tive que lutar desde muito cedo com esse desafio de ser bem-sucedido, porque eu queria ser bem-sucedido. Eu nasci no subúrbio de Salvador, nasci em Plataforma, me criei ali no Caminho de Areia, e ouvi sempre de meu pai dizer assim: olhe, não tenho nada para lhe deixar, mas o que eu posso lhe dar, eu darei. A educação, e me matriculou lá no Colégio Alfredo Amorim, que é um colégio público. Depois estudei no Colégio da Polícia Militar, que também é público. Então, o que meu pai pôde investir na minha educação, já que a escola era pública, era o tempo comigo, me ensinando. Lá em casa não tinha conversa, fez prova. No final, quando as provas chegavam, tinha um quadro negro no meu quarto, que não era negro, era verde, mas todo mundo chamava de quadro negro. Lá no meu quarto, e ele sentava e ia refazer a prova com a gente. Se você errou na escola e acertou lá, recebia uma boa bronca. Mas se você errou na escola e errou de novo lá na frente dele, tomava bolo. Porque ele não admitia que nós não tivéssemos aproveitado o tempo entre a prova e sentar com ele para estudar e acertar a questão. E nisso nós fomos buscando, e eu particularmente entendi que meu caminho era estudar para conseguir um lugar melhor na vida. E quando Deus me trouxe essa palavra, falou comigo, muito comigo, me confrontou muito,
porque muitas vezes o desejo de prosperar e ser bem-sucedido fez com que eu sacrificasse coisas importantes como urgentes, que eu tirasse o tempo de meus filhos, que é muito importante, era muito importante, por coisas que eu atribuí urgência e não tinha urgência, porque nada é mais urgente do que estarmos com os nossos filhos e com a nossa família. Foi muito urgente jogar bola com os amigos ao invés de ficar com os filhos. Foi muito urgente sair para passear, para participar de conferências. Foi urgente fazer tantas coisas e eu roubei durante o tempo da minha caminhada muito do tempo da minha família e consegui chegar a um ponto de ser bem-sucedido na minha vida profissional, mas num determinado momento da minha caminhada eu comecei a refletir e perguntar a Deus: Senhor, será que valeu a pena fazer tanto para ter um status e uma condição material boa, se eu não pude ser presente na vida do meu filho, dos meus filhos? Então essa palavra que eu estou ministrando aqui hoje, primeiramente ministrou a mim, primeiramente falou comigo, primeiramente mexeu no meu interior de uma maneira muito dura. E tenha certeza que depois dela eu precisei sentar com eles e pedir perdão. Vamos lá. Momento que a gente vive, todo mundo querendo crescer, prosperar, as pessoas querem melhorar, todo mundo preocupado aí com a previdência social, o que é que nós vamos fazer, aposenta, não aposenta, e quem não pode aposentar vai ter que trabalhar mais tempo, mas também tem chance de prosperar mais, afinal de contas tem que ganhar dinheiro para pagar a previdência, e todo mundo começa a se ocupar com tantas coisas, quer estudar, quer comprar casa, quer fazer pós. Eu sou do tempo que os pais empurravam os filhos, né, para fora, não era nem empurrar, os filhos queriam voar do ninho, né, queriam sair de dentro de casa. Hoje estamos na geração nem casa, nem sai de casa, né? Então ficam lá o tempo todo. Ah, não, pai, eu estou na faculdade. Não, você já formou? Não, pai, agora tem a pós. Então, não, pai, agora é o mestrado, doutorado, pós-doutorado. E tem gente que está com 40 anos dentro da casa dos pais ainda e não sai, certo? Todo mundo, e tudo preocupado com melhorar, com progredir, buscando bens materiais, e esse sucesso a todo custo tem afastado as pessoas. Muitas vezes moramos em condomínios que não conhecemos o nosso vizinho de porta, que não sabemos o nome das pessoas, que não nos relacionamos com os nossos parentes, que falamos até maridos e esposas pelo Zap. Você está onde? Estou aqui no quarto. Onde que eu não estou lhe vendo? Claro, você não levanta a cabeça, está com a cabeça baixa no telefone, né? Não é raro vermos pessoas bem-sucedidas que conseguiram projeção até mais do que os pais, conseguiram prosperar mais que os pais, e conseguiram uma casa própria, mas a casa não é casa, é um hotel, um hostess, né? Aquele hostess. Você chega e sai, lá a casa virou rodoviária, você se encontra na casa, mas não convive na casa. Às vezes eu saía para trabalhar, meus filhos estavam dormindo. Às vezes eu voltava do trabalho, meus filhos estavam dormindo. E eu não via meus filhos. Será que isso só aconteceu comigo ou acontece com mais gente? Precisamos entender qual é a real vontade de Deus para a nossa vida. Precisamos nos atentar qual é o projeto. Se o projeto de Deus é família, eu tenho que moldar tudo que eu venha a fazer para contribuir para que esse projeto seja bem sucedido para mim. Porque assim, o adolescente começa a crescer, quer namorar. Quer namorar para quê? A gente imagina, mas o objetivo é casar. Quer casar para quê? Quer casar para construir um patrimônio, mas não só construir um patrimônio, quer casar para ter um patrimônio para deixar para os filhos. Eu tinha uma percepção tão equivocada sobre isso, que só há 3 anos, mesmo eu pastor,
fui ter a percepção inteira, porque meu pastor me deu uma travada. Pastor tem pastor, e o meu pastor me deu uma travada na boa, conversando com ele. A gente estava lá, a nossa igreja de Goiás, aí tem 4 anos isso. E aí eu dizendo, a gente conversando sobre os filhos, eu disse, não vou deixar nada para ninguém, não. Meu patrimônio, eu vou gastar o que eu tiver que gastar, viajar. Meus filhos que façam como eu fiz, que tive que me virar, porque meu pai só me deu escola pública, então eu não tenho que me preocupar em dar apartamento, em dar casa, em dar nada, porque quem quiser que construa. Aí ele foi lá na Bíblia e diz assim, mas os pais entesouram para os filhos. Aí eu digo, já estou contra a Bíblia, e olha que eu sou pastor. Estava pensando errado. Aquilo nunca tinha entrado na minha mente daquela forma. Eu digo, isso me transformou. Eu tenho que mudar a minha maneira de pensar a vida, porque às vezes você quer construir, você quer fazer, mas não é pelo projeto, é por você. Mas você tem que ser parte integrante do projeto de Deus. Você é projeto de Deus e é parte integrante do projeto de Deus, que é o reino, que é a família dele estabelecida. Um exemplo desse para a gente ver na Bíblia é a vida do profeta Elias, do sacerdote Elias. Elias, esse texto que nós lemos de 2 Samuel 2, 28, aquela é a palavra de Deus para ele. Ele, da linhagem arônica, o nome dele significa Jeová é meu Deus, ele era sacerdote e ele era um homem muito importante em Israel, muito importante. Ele tinha um poder muito grande. Ele julgava, ele era sacerdote e também era juiz. Olha que coincidência, esse texto veio falar justamente comigo, né? Mas também ele era sacerdote e ele era juiz. Ele guiava espiritualmente o povo de Israel, mas não conseguia guiar espiritualmente a casa dele. Saiba que é muito importante você vir para a igreja, é muito importante você continuar com a igreja, mesmo que a igreja se mova. É muito importante você ter um pastor, mas você, homem, principalmente, você é o sacerdote da sua casa. Você tem que exercer o papel de sacerdote da sua casa. Não sobrecarregue a sua esposa, porque se você não... Espaço em branco não existe, espaço vazio não existe. Se você não exerce o papel de ser o sacerdote da sua casa, a sua esposa termina, dentre as tantas atribuições dela, tendo ainda que fazer o seu papel em razão da sua missão. Acredito que a mulher de Eli, a palavra não fala, mas deveria ser super sobrecarregada, tentando suprir a ausência dele, porque ele era muito bom para fora, mas para dentro ele não funcionava. Porque nós vamos ver isso pelo exemplo dos filhos dele. O que ou quem os filhos dele se tornaram. A Bíblia nos diz que Eli falava, ouvia de Deus. Um dia uma mulher chamada Hannah estava orando, estava fazendo uma oração, só mexia os lábios. Por sinal, essa é a primeira oração silenciosa da Bíblia, não se ouvia a voz dela, mas como ela balançava, falava sem som, né, mexia os lábios, ele achou que ela estava embriagada, e ele vai e fala com ela, diz que ela não deveria estar bebendo naquela hora da manhã, ela explica que não estava bebendo, que era o problema que ela tinha, e ele diz, vai que Deus conceda o desejo do seu coração, que era ser mãe, e Deus ouve a palavra que ele direciona para ela, ela vai engravida, nasce o sacerdote Samuel, quer dizer, depois Samuel lá dentro da casa dele, ouve uma voz chamar Samuel, levanta, vai falar com ele 2, 3 vezes, e ele tem o discernimento de espírito para dizer, não, isso é Deus falando com você. Ele reconhecia a voz de Deus, ele entendia como Deus falava, ele era um sacerdote, ele era crente, como nós. Ele era crente como nós. Você ora e Deus ouve. Você clama e Deus ouve. Não tem ninguém aqui que não tenha experimentado um milagre na vida, que não possa dizer assim, Deus já agiu em meu favor. Mas se você não tiver cuidado, você começa a colocar coisas que até são importantes, mas não são urgentes, e começa a retirar o tempo da sua família. Começa a tirar a sua presença da sua família e vai... Uma coisa que
no doutorado, quando eu fiz doutorado em família na Universidade Católica, que a gente estudava, conversava sobre o caso de ausência paterna, que foi o que eu estudei. Ausência paterna, mesmo os pais estando presentes, porque tem aquela ausência do pai que abandona, mas existe a ausência presença, aquela ausência de quem está lá, mas não está lá só burocraticamente para dizer que está, mas não atua em nada, não faz nada, não se envolve, não diz nada, não abraça, não beija, não cheira, não reclama, e quando reclama, reclama por reclamar, porque até quando você corrige, tem que corrigir em amor. Ah, mas eu falei a verdade, mas seguir a verdade em amor, essa é a regra, né? Você pode corrigir estimulando. Pai, pai, perdi, tirei 4. Você não vai dizer, opa, filho, você tirou 4. Não, você não vai dizer isso, você vai dizer, filho, poxa, rapaz, você tem tanto potencial para tirar mais, o que foi que aconteceu? No que é que eu posso lhe ajudar? Deixa eu lhe dizer uma coisa, papai te ama, mesmo quando você não tem êxito, isso não muda em nada o meu amor por você, mas eu sei que você pode ser melhor, vamos melhorar isso, e aí você vai mudar, diferentemente de quem já está tão irritado com tantas coisas do trabalho, e chega em casa, ainda é grosseiro, não conversa com a esposa não conversa com o marido, os filhos vivem na mão da babá, da cuidadora, é tanta atividade, o menino acorda de manhã, vai para a escola de tarde, antes de chegar de tarde na escola, já foi no balé, já foi para curso de desenho, já foi para curso de inglês, o menino tem tanto curso que não tem mais onde botar, já queimou os neurônios do menino tão novinho, mas o problema não é tanto da educação para o menino, é da ocupação para o menino. Tem que botar ele para gastar as energias. Por que tem que gastar energia? Porque você não está em casa para cuidar dele, você não está em casa para entender o porquê ele age daquela forma. E isso não está acontecendo só agora não, Eli já estava vivendo isso. E o que é que aconteceu com Eli? Eli, embora tivesse desenvolvido um relacionamento com Deus, ele foi cada vez mais se transformando num pai ausente. E eu falo aqui pai, mas não é só para o pai, é para as mães também, porque hoje as mulheres têm as mesmas atividades que os homens, trabalham e às vezes até mais, além dos trabalhos que ainda se faz em casa, mas não é só a mulher também, o homem também, de vez em quando, hoje mais do que antes, colabora, mas a mulher faz tanta coisa. Minha esposa, lá em casa tem um espelho imenso no quarto, um espelho imenso, você imagina um espelho que vai até a parede, mas ela, eu estou dizendo aqui, ela vai ver, ó, não conta para ela não, mas ela só vai se maquiar dentro do carro. Nunca vi um negócio desse, como é que uma pessoa consegue se maquiar dentro do carro? Saiu de casa, na hora que pegou o trecho para sair do condomínio, nesse tempo, ela consegue, vai fazendo, eu digo, mas peraí, ela diz, peraí, o quebra-mola é devagar, aí tem que passar devagar no quebra-mola, e está fazendo uma coisa, já está fazendo outra, a mulher faz muita coisa ao mesmo tempo, e vai resolvendo, e com isso, muitas vezes, também vai deixando o menino, leva para a escola, leva para babá, e às vezes nós estamos sendo omissos, e esquecemos o que está escrito em Salmo 127, 3, que os filhos são herança do Senhor. Nós temos um compromisso em cuidar dos nossos filhos, e Deus nos deu a responsabilidade de cuidar deles, nós não podemos passar para outras pessoas. Não consigo entender, criança, não consigo entender, embora eu veja, talvez só eu tenha visto isso, ninguém aqui nunca viu uma mãe estender o braço e o bebê correr para babar. Não sei, mas significa o quê? Que ele ama mais a babá do que a mãe? Significa que ele conhece mais a babá do que a mãe, ou do que o pai. E isso tem que ser um motivo de transformação das nossas atitudes como pais. Isso tem que nos levar a uma reflexão.
Não é possível que a gente... Já vi caso da mãe ficar irritada com o bebê porque o bebê fez isso. A sua mãe sou eu! Aí se o bebê pudesse dizer assim, uai, ninguém me falou isso, né? Então, a gente tem que ser transformado, tem que mudar, tem que olhar essas coisas para começar a adotar atitudes diferentes. E ainda tem vou me enquadrar aí também um fato dos avós. Os avós terminam contribuindo muito para isso e terminam dando moleza para os pais, fazendo coisas que não são de sua responsabilidade, quando deveriam estar aproveitando o momento oportuno da vida para estar suprindo a ausência do pai, estimulando a irresponsabilidade dos pais que não sabem remir o tempo. Remir o tempo é algo que a Bíblia nos fala demais. Se você teve um filho, cuide do seu filho. Seu pai, no caso os avós, podem ajudar eventualmente, podem contribuir eventualmente, mas transformar do pai, no caso do avô e da avó, um cuidador, isso é até uma atitude perversa com quem já viveu a vida toda e teve que sobreviver e que não, embora ame, muitas vezes não diga não. Na verdade, gostaria que fosse diferente. Eli foi um pai omisso. 1 Samuel 22, 24, 2, 22 a 24, nós vamos ver, Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou, por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que eu escuto se espalhando dentre o povo do Senhor. Ou seja, Eli sabia das coisas erradas. Eli sabia o que desagradava a Deus. Eli sabia que a conduta dele não era correta. Mas ele não tomou as atitudes adequadas. Olha, eu fui juiz da infância no interior, em algumas cidades. E me lembro bem, em uma cidade específica, que eu não vou dizer o nome aqui, que várias vezes eu tive que ir na escola, porque os pais agrediam os professores, inclusive fisicamente, tinha alguns respondendo processo criminal, porque disciplinaram os filhos deles, suspendendo da sala de aula, porque eles eram desobedientes. Mas isso era no meu tempo, hoje estão matando os professores. Mas sabe por que é que chega a esse ponto? Porque o pai não corrige o filho. O pai não disciplina o filho. Parece que o pai... parece não, com certeza é assim. O pai está tão culpado, se sentindo tão culpado em razão da sua ausência, que tenta compensar a ausência com a omissão. É um mal que não corrige o outro mal, é um mal sobre o mal. Omissão não corrige a ausência. A gente tem que acabar com a ausência sendo presente e atuando da maneira correta. Mas às vezes a gente não quer nem saber, acha que aquilo foi uma coisa simples, que não tem motivo para não, deixa para lá, o menino já estuda tanto, eu já trabalho tanto, agora é que eu vou estar disciplinando ele. O que é que aconteceu com Eli? Não corrigiu os filhos. E como ele não corrigiu os filhos se tornaram um grande problema para ele. Corrige o teu filho enquanto é tempo, para que não sejas envergonhado. Não é? Você tem que corrigir o seu filho, falar com ele, corrigir em amor, dizer para ele o que é certo, dizer para ele o que é errado, passar pelas perguntas do porquê, que é normal, eles querem saber o que é porquê. Hoje está fácil, porque no meu tempo era assim. Por quê? Porque sim. Hoje você ainda, né? Hoje não tem jeito, não pode ficar no porquê sim, porque senão a internet responde, muitas vezes errado. Então você tem que ter um porquê lógico, que convença, não é? Então, a melhor linguagem para convencer qualquer pessoa é a linguagem do amor.
Fale com amor, responda com amor, e você vai ver que vai funcionar muito bem. Então Eli tentou compensar a ausência com a omissão. Muitas vezes, talvez você esteja pensando aí, uma vez eu estava fazendo uma audiência de problema de violência doméstica, e uma hora eu tive que ouvir as filhas. O réu era o pai, que tinha agredido a mãe. E na hora da audiência, as filhas, o advogado que acompanhava as filhas, pediu que o pai fosse retirado. Primeiro ele já ficou indignado, porque ele não imaginou que as filhas só deporiam se ele não tivesse. E aí pedi para sair, na verdade determinei, mas com educação a gente pede, e foi retirado, o advogado ficou, é claro, e aí as meninas começaram, a descer o malho, isso. Aí lá numa hora o advogado não tinha mais o que fazer, e disse assim, mas seu pai lhe deu uma bis quando você fez 15 anos, bis era uma moto, ainda tem hoje em dia, primeiro que cometeu um crime, né, que foi dar um veículo, então imagine a cabeça do pai, cometeu um crime e o advogado dele confessa o crime na presença do juiz, mas ele estava, olha como é que é, ausência com omissão de juízo, omissão de reflexão, aí vai lá e diz isso, tinham duas jovens, uma de 18 e outra de 15, a de 15 respondeu pela mais velha, ele sempre achou que nos comprava com os presentes que nos dava, mas na nossa escola ele nunca foi para participar de nenhuma atividade. Aí o advogado, mas ele estava trabalhando para poder sustentar tudo isso. Ela disse, eu não quero o dinheiro dele, que morra ele e leve todo o dinheiro dele. Então, a gente tem que pensar que isso aqui não é a história da carochinha, não, é a história da vida real. E a Bíblia está nos falando que o que está escrito aqui continua acontecendo hoje. E cabe a nós ouvir a palavra e sermos transformados. Né? Transformados. Por fim, Deus disse, olhe, por conta disso que aconteceu, porque você falhou como pai, havia uma palavra sobre a sua casa, que você iria ser sacerdote sobre Israel, a sua família, durante todo esse tempo. Mas eu retiro essa palavra aqui hoje, e digo mais, seus filhos vão morrer. Palavra dura, né? Seus filhos vão morrer. E o que é que fez Eli? Eli disse assim, ele é Deus, ele sabe o que faz. Seja feita a vontade do Senhor. E não era isso que Deus esperava dele. Deus esperava luta. Deus esperava que ele não desistisse dos filhos dele, que ele colocasse o joelho no chão e fosse orar. Aconteceu um fato. Eu fui chamado à casa de uma pessoa muito querida, lá do subúrbio, disse assim, vem aqui na minha casa, que eu preciso conversar com você. Aí eu fui lá. Cheguei lá, essa pessoa disse assim, eu acho que fulaninho, filho dela, vamos botar o nome aí, João, Pedro, qualquer nome, ele está envolvido com crime. Eu disse, por que a senhora acha que ele está envolvido com crime? Ela disse, é porque eu vi o Bocão. E lá no Bocão passou uma imagem de um roubo que teve dentro de uma loja, que foi filmado pela câmera interna. E nessa ação, houve um disparo e que até mataram um vigilante. E ela disse para mim assim, olha, aquele que atirou é o meu filho. Aí eu vi as imagens, ela tinha as imagens, eu olhei, eu não vi nada, eu não reconheci nada, eu só vi os vultos correndo assim, e ela disse, não, aquele é meu filho, é ele, eu conheço que é ele. Eu disse, e aí, o que é que a gente vai fazer? Ela disse, o que é que eu faço? Naquela hora eu estava ali como pastor, disse, vamos orar? Aí fui orar, comecei ali a orar com ela, convidei ela para ir para a igreja,
E ela me disse assim: olha, ele está usando drogas, está fazendo assim algumas coisas erradas. E até aí me mostrou um DVD do irmão Lázaro, pastor Lázaro. Ele às vezes chega de madrugada aqui, bota esse DVD, começa a assistir e chora, ouvindo o testemunho do irmão Lázaro. Eu disse a ele: poxa, por que a senhora não vai para a igreja? Ele quer uma igreja, ele quer uma oportunidade, ele está arrependido pelas coisas que ele faz, ele só não tem força. Vá para uma igreja evangélica, procura uma igreja aqui perto da sua casa e vá. De vez em quando ir para que está perto de casa é bom, porque era mais fácil dela ir. Vá para a igreja perto da sua casa, chegue lá, vá orar. E talvez ele venda a senhora ir para a igreja, já que ele já está tocado pela palavra, ele vai. Olha a resposta dela: eu não posso ir para essa igreja evangélica, eu sou católica, meu pai era católico, todo mundo de lá de casa era católico e vai, eu sou devota de não sei de quem, assim. Eu disse: mas não é mais a questão do que a senhora é a chance desse garoto ser mudado, porque ele foi tocado pela palavra, ele não está querendo ir para a igreja católica, ele está querendo uma resposta tipo essa que Lázaro está dando no DVD dele, convide ele. Ela disse que não podia. O que é que aconteceu? A próxima ligação que eu recebi foi para o culto fúnebre do garoto, que foi morto, tinha ido, não sei se foi uma divisão de alguma coisa de roubo, e mataram ele. Enfim, como na palavra que estava aí, se você não se transformar, seu filho vai morrer, sua casa vai perecer, seu casamento vai perecer, sua paz vai perecer, vai morrer todas as coisas que Deus deu a você para cultivar com alegria, cultivar com sabedoria, mas porque não observou o que era de fato urgente e o que era de fato importante, e começou a achar que mais importante e que mais urgente era viver a vida hoje, satisfazer o eu, sem entender que o projeto maior era a família. Enfim, concluindo, eu quero dizer algumas coisas para você. Há promessas para a sua casa, amém? Então tome posse delas. Você tem problema na sua casa? Ore, jejue pelo que você precisa ver acontecer. As coisas que nós vamos ver aqui, lá no livro de Efésios, diz assim, que todas as sortes, capítulo 1, todas as sortes de bênção já foram liberadas nas regiões celestiais em Cristo. Se você está vivendo um problema e você está querendo a bênção já foi liberada. O caminho para acessar essa bênção é joelho no chão, oração, jejum. Chore pela sua casa, pelo seu casamento, pelos seus filhos. Não desista, não faça como Eli, achando que não tem mais jeito. Não tem mais jeito como? Estou aqui com o meu discípulo, Adelmo. Ele foi visitar o pai no hospital, na UTI, porque já tinham dito: vá se despedir. E ele foi não para se despedir, ele foi orando, jejuando, chorando por cumprimento da promessa. Senhor, não pode meu pai morrer sem ele se converter, porque a tua palavra é crer no Senhor Jesus e serão salvos tu e tua casa. Mas o pai dele estava na UTI, já tinham até desentubado, porque não tinha mais como botar tubo. Ele chegou lá, quando ele entrou, o pai dele recobrou a lucidez, ele pregou o evangelho para o pai. O pai recebeu Jesus como Senhor e Salvador. E sabe o que aconteceu? Foi para a glória? Ainda não, ficou curado. Então, ele podia tomar a decisão de que não tem mais jeito, acabou, fiz o que eu pude, minha mão está limpa, preguei para ele, esse sangue não pode ser cobrado de mim. Mas não, ele clamou, buscou. Você chore pela sua família, chore pelo seu casamento, chore pelos seus filhos. Outra coisa, apresente seus filhos todos os dias diante do Senhor, profetize sobre eles, sejam eles pequenos ou sejam grandes. Tem gente que chega aqui na igreja, o pastor Diogo faz isso sempre, nasceu um bebezinho, vem aqui, consagra o bebezinho e acabou o seu papel. Você tem que consagrar seu filho todo dia diante do Senhor, você tem que apresentar seu filho todo dia diante do Senhor,
você tem que orar por ele todo dia, você tem que se comprometer com Deus que vai ensinar a palavra a ele todos os dias. Outra coisa, não basta ter relacionamento com Deus, é fundamental que você estenda o relacionamento à sua família e principalmente a seus filhos. Tem gente que é muito bom de orar, mas é muito ruim de conversar. Se tranca, ora, fala com Deus, fica ali jejuando, anda com a Bíblia debaixo do braço. Quando vai botar desodorante, bota no braço e bota na Bíblia, porque está até encebada já, mas isso não quer dizer nada se a Bíblia não entrar em você e sair através de você, através de testemunho, e que o seu testemunho seja tão importante que seus filhos queiram. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu sei que o meu horário está em cima, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Antigamente, o apóstolo Paulo dizia: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Hoje eu vejo as pessoas dizendo assim: não, você não olhe para mim, porque eu sou homem e posso cair. Olhe para Deus. Errado, olhe para mim. Olhe para mim. E você precisa dizer: olhe para mim, porque eu sou imitador como de Cristo. Você pode olhar para mim, porque eu sou imitador. É preciso que o seu filho olhe para você e queira ser igual a você, porque você é um homem de Deus. Olhe para você e queira ser igual a você, porque você é uma mulher de Deus. Eu tive um funcionário que faleceu, e eu chegava de manhã no fórum, 8 horas ele já estava lá. Quando eu chegava, ele se levantava, ele estava orando de joelhos, e ele dizia assim, levantava a calça e dizia assim: magistrado, eu sou um homem de joelhos marcados por orar por minha casa, pela minha família e pela sua vida. Duvido que seu filho e sua filha não vão fazer a mesma coisa se virem você, homens e mulheres de joelhos marcados por terem relacionamento e buscar a face de Deus. Tenha relacionamento com seus filhos e ensine a eles a como terem relacionamento com Deus. Amém? Aprenda a distinguir o que é urgente e o que é importante. Nem tudo que é importante é urgente. Exercite o amor responsável. No momento de corrigir seus filhos, seja coerente. Não desista da sua casa. Não desista do seu casamento. Não ache que tudo está perdido. Há como mudar. Nós servimos a um Deus que é bom. E eu quero desafiar você agora. Eu sei que está muito apertado aqui, mas você dá um ato de fé ficando em pé. Se você quer apresentar algo da sua casa, da sua família, que você entende que precisa ser transformado, mas precisa ser transformado primeiro em você, eu queria que você ficasse de pé, para que nós pudéssemos orar por isso. É preciso que estejamos consagrados a Deus, e é preciso que entreguemos nossa casa, nossa família, o destino e o futuro da nossa casa ao Senhor. Amém? Diga assim comigo: Senhor, neste dia eu te entrego tudo, entrego a mim mesmo, entrego os problemas, toda a ansiedade, entrego a minha família em tuas mãos, porque eu creio que eu não posso reter o que não é meu, e tudo vem de ti, e tudo é para ti. Que o teu Espírito possa encontrar em mim uma pessoa que tenha disposição para ouvir e para obedecer, e que minha mente seja efetivamente renovada pela tua palavra. Eu me comprometo com Cristo e declaro que a minha família pertence ao Senhor. Eu não desistirei de nenhum membro da minha família, e que mesmo aquilo que parecia perdido, que ficou para trás, hoje eu retorno para pegar e resgatar o que é meu, porque se Deus me deu, ninguém poderá tomar de mim. Senhor, muito obrigado pelo teu povo que está aqui, que firma uma aliança, um compromisso contigo,
um povo que se chama pelo teu nome, um povo que foi comprado com o sangue precioso do Cordeiro, o sangue carmesim que nos lava de todo o pecado e que nos marca de forma indelével, para que nós sejamos mais e mais, dia a dia, representantes de um reino vitorioso, Senhor. Que a nossa casa seja um exemplo e que através de nós toda a sociedade seja impactada. A partir de hoje, Senhor, a história dessas famílias está transformada, está mudada, e agora é colher os frutos da vitória, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus.